Fala galera, saudações vascaínas, começando mais um vídeo aqui no canal. Eu sou o Juninho, você está no canal Machão da Gama para mais um giro de notícias, a primeira edição dessa segunda-feira, a primeira edição dessa semana que está começando, e desejo para você uma ótima semana, que você consiga realizar aí todos os seus objetivos pessoais e profissionais. Bom, essa semana que pode marcar a volta oficial do Vasco para a primeira divisão do Campeonato Brasileiro. Estamos ali bem próximos, né? Falta pouquinho, a gente tem 5 pontos de vantagem para o quinto colocado, faltando 2 rodadas, né? Tendo ali 6 pontos a serem disputados. Então, nesse vídeo, a gente vai dar uma olhada em como ficou a classificação logo após a 36ª rodada do Campeonato Brasileiro. Vou mostrar aqui também o que o Vasco precisa, né, para subir. É claro, uma vitória na quinta-feira garante o acesso, mas caso o Vasco perca, caso o Vasco empate, quais os resultados têm que acontecer para o Vasco garantir matematicamente o acesso com antecipação. Vamos falar também sobre a partida de quinta-feira contra o Sampaio Corrêa. Temos 2 informações importantes. A primeira sobre a mudança de horário, a segunda sobre o local. O jogo está confirmado em São Januário. E também vamos falar sobre STJD, porque a torcida do Vasco corre risco sim de ser punida por conta das confusões que aconteceram ali nos arredores de São Januário após o jogo contra a equipe do Criciúma. Então, depois da vinheta a gente começa. Antes, eu conto com você deixando aquele like que é muito importante e também se inscrevendo aqui no canal se você não for inscrito, beleza? A sua inscrição é muito importante. A vinheta vai rodar e eu já tô voltando. Então bora lá, meus amigos, começando mais um vídeo e começo falando do OneFootball, que é parceiro aqui do canal Machão da Gama. Se você ainda não tem no seu telefone, você tá dando mole, mas ó, para tudo que você estiver fazendo agora e vem aqui na descrição desse vídeo. Tem o link do OneFootball, é só você baixar gratuitamente, que lá você vai ter informações atualizadas do Vascão, você vai ter a cobertura completa, né, do dia a dia do Vasco, chegando notificações no seu celular. Você pode acompanhar o campeonato alemão lá totalmente de graça, isso mesmo, é só baixar, escolher a partida e assistir, não tem pegadinha, você não paga nada por isso. Então, quem ama futebol tem o OneFootball no celular e é só baixar no link da descrição ou então no QR Code que está aparecendo agora na sua tela e é totalmente de graça, como eu disse. Bom, a 36ª rodada terminou ontem, né, com a vitória do Grêmio por 3-0 sobre o Náutico. O Grêmio garantiu o acesso matemático, né? Foi o segundo time a garantir matematicamente o acesso, né? O Cruzeiro, algumas semanas atrás, já tinha também garantido matematicamente. Então, Cruzeiro e Grêmio já estão na Série A do ano que vem. Vasco e Bahia estão bem próximos, né? Lembrando que o Vasco agora é o 3º colocado. Quem está ali na rabeira é o Bahia. Vamos então dar uma olhadinha aqui na classificação, né? Em como ficou a classificação após a 36ª rodada. Cruzeiro 72 pontos, Grêmio 61 pontos, esses dois já subiram, né, para a primeira divisão. O Vasco é o 3º colocado com 59 pontos, o Bahia o 4º colocado com 58. E agora os times que estão ali sonhando ainda, né? O Ituano tem 54 pontos na 5ª colocação, o Londrina tem 53 pontos na 6ª colocação e o Sport tem 53 pontos também na 7ª colocação. Do Sport para baixo, ninguém mais tem chances, né? Inclusive o Sampaio Corrêa, que tem 52 pontos e é o próximo adversário do Vasco, né? O Sampaio também já não tem mais chances de conquistar o acesso. Bom, o que o Vasco precisa fazer para garantir matematicamente o acesso na quinta-feira? Simples. Venceu o jogo. Venceu, meu amigo. Acabou. O Vasco vencendo, acabou. Tá na primeira divisão. Mas se acontecer ali algo improvável, o Vasco não vai bem, não consegue vencer, o Vasco empatou. O que precisa acontecer para o Vasco subir matematicamente em caso de empate contra o Sampaio na próxima quinta-feira? Bom, se empatar, o Vasco vai ter que torcer para o Ituano não vencer o Londrina na sexta-feira. O Vasco joga na quinta, Ituano e Londrina jogam na sexta. Se o Vasco empatar, o Ituano não pode vencer o Londrina. E caso aconteça do Vasco perder para o Sampaio Corrêa, o Vasco vai ter que torcer por um empate entre Ituano e Londrina
e terá que torcer por um tropeço do Sport contra o Operário. Enfim, para facilitar as coisas, o Vasco tem que vencer. Vencendo, acabou. Venceu, não tem mais choro nem vela, acabou, o Vasco está na primeira divisão. Bom, e vamos aqui de duas informações importantíssimas sobre essa partida de quinta-feira contra o Sampaio Corrêa. Primeiro, mudança de horário, isso mesmo, a partida estava marcada para as 20 horas, 8 horas da noite. Porém, a Rede Globo solicitou e a CBF alterou o horário dessa partida. A partida vai acontecer às 21h45, 9h45 da noite, a partida entre Vasco e Sampaio Corrêa, a pedido da Rede Globo. Será que esse jogo vai passar em TV aberta, pelo menos aqui para o Rio de Janeiro, ou para os estados que acompanham a grade do Rio de Janeiro? Porque é estranho, né? A Globo pedir alteração de 20 horas para as 9h45. Porém, quinta-feira não é dia de futebol, né? Na quarta-feira tem Corinthians e Fluminense pela Série A do Campeonato Brasileiro, que é o jogo que está marcado para passar na Rede Globo, né? Vamos acompanhar. Talvez por ser o jogo do acesso, a Globo passe o Fluminense na quarta e também passe o jogo do Vasco na quinta-feira às 9h45. Mas já está confirmada a mudança de horário. O jogo que seria às 20 foi para as 21h45. Para o torcedor é ruim, né? Quinta-feira, 9h45, vai sair do estádio lá para meia-noite, 1h da manhã. Enfim, e o estádio também já está confirmado, porque existia a possibilidade do Vasco levar esse jogo contra o Sampaio Corrêa para o Maracanã, por ser o jogo do acesso, né? A demanda de público do Vasco está altíssima. São Januário já não está comportando, né? Os ingressos acabam em questão de 2, 3 horas. Então, o Vasco estudava essa possibilidade do jogo acontecer no Maracanã na quinta-feira. Mas não vai acontecer. O jogo foi confirmado ontem pela diretoria do Vasco em São Januário. Vasco e Sampaio Corrêa vão se enfrentar às 9h45 da quinta-feira no estádio de São Januário. Foi uma decisão ali da diretoria em comum acordo com o departamento de futebol do Vasco, reconhecendo a importância que São Januário teve durante toda essa caminhada do Vasco na Série B do Campeonato Brasileiro. O Vasco esse ano não perdeu um jogo sequer em São Januário. O Vasco pode terminar a temporada invicto, sem perder um jogo dentro de São Januário, mostrando a força aí do Caldeirão. Então, assim, eu até queria que o jogo fosse no Maracanã para poder prestigiar mais vascaínos, né? Muita gente queria vir de outros estados. Pô, um amigo meu, o André de São Luís, me ligou ontem e falou: pô, Júnior, esse jogo for no Maracanã, eu vou pegar um avião aqui e vou, porque aí é mais fácil para conseguir ingresso. Então, assim, muita gente, principalmente fora do Rio de Janeiro, queria participar desse jogo, né? Para ver o Vasco voltando para a primeira divisão. Mas, pensando esportivamente só no futebol, você não pode mudar o que está ganhando, né? O Vasco tá se dando bem em São Januário, então esse jogo decisivo bota em São Januário também. Enfim, muita gente queria essa mudança para o Maracanã para poder contemplar ali 65 mil vascaínos, mas o jogo será em São Januário para 20 mil vascaínos, a colina lotada mais uma vez com toda certeza. A expectativa é que a venda de ingressos aconteça amanhã, né? Comece a ser comercializado amanhã os ingressos para essa partida. Bom, uma última informação aqui, antes de eu ir embora, é sobre STJD, porque o STJD vai analisar as imagens da confusão fora do estádio, né? Que teve, você deve ter recebido os vídeos aí do quebra-quebra, enfim, pancadaria, que aconteceu após a partida Vasco e Criciúma, e a informação aqui do Wellington Campos, da Rádio Tupi, e também do canal Wellington Campos FC, é que a Procuradoria do STJD vai analisar essas imagens e pode até aplicar uma punição ao Vasco ou às organizadas envolvidas nessa confusão. Confira o que disse o Wellington Campos. O STJD recebeu vários auditores, os vídeos que circulam aí na internet, nas redes sociais, das brigas das torcidas organizadas do lado de fora e de dentro de São Januário. E me disse o Dr. Ronaldo Piacente que nesta segunda-feira ele vai analisar, junto com a Procuradoria, né, a equipe de procuradores, estes vídeos para tomar uma decisão. Não será surpresa se ele proibir as torcidas organizadas nos estádios, pelo menos no jogo de quinta-feira do Vasco contra o Sampaio Corrêa, ou até mesmo não ter torcida
no jogo de quinta-feira, que seria um prejuízo muito grande para o torcedor de bem do Vasco da Gama, esse torcedor que empurrou o time. O time vai voltar para a Série A com a força da sua torcida, com o torcedor carregando o Vasco da Gama no colo. Isso aí é muito fato e a gente tem que destacar essa questão. Está na mão da Procuradoria agora se vai punir ou não os vascaínos por causa dos vídeos. E há 9 anos que as torcidas não frequentavam os estádios, né, gente? Então, fica aí a nossa informação do STJD. Vamos estar atento e nessa segunda-feira a gente traz todas as informações a este respeito. Então tá aí, né? Vamos aguardar mais informações e torcer para que o Vasco não sofra nenhum tipo de punição por conta disso. Um grande abraço, saudações vascaínas, deixa o seu like que é importante, se inscreva aqui no canal. Até a próxima, fui!